a gente deve entender que os rituais de magia cerimonial ou rituais de alta magia não são receitas de bolo, ou seja, não são rituais prontos e acabados para uso da forma que você vê nos livros. Até os magos antigos, os magos da Idade Média, que estudavam em seus grimórios, os magos, as bruxas, os feiticeiros, que tivessem a aventura, a felicidade de saber ler e escrever, porque isso era uma raridade nos tempos antigos, principalmente na Alta Idade Média, eles, quando utilizavam os seus grimórios, esgrimanços, como é falado hoje, eles procuravam ali tirar as fórmulas e adaptar as suas necessidades, adaptar os nomes, as palavras de poder, as orações, ao objetivo que eles tinham em mente. Ninguém pegava uma fórmula, tipo Ctrl+C e Ctrl+V, copiava e colava no seu grimório, no seu livro mágico. Todo mago antigo deveria ter o seu grimório pessoal, o seu livro mágico pessoal, de onde ele retirava os elementos e as fórmulas dos grimórios tradicionais, Clavículo de Salomão, Legemeton, né? Os grimórios que existiam, o Dragão Vermelho, existiam tantos grimórios, e retiravam as fórmulas e rituais e adaptavam às suas necessidades. É claro, eles seguiam um procedimento padrão e seguiam um modus operandi padrão, mas nesse modus operandi ele era livre para criar e reutilizar aquele material de acordo com sua necessidade. Então ele poderia sim adaptar os nomes divinos, os nomes de Deus, ele poderia adaptar a sua fé, se ele fosse um judeu, se ele fosse um católico, um cristão, né? Se ele tivesse até tendências pagãs. Por isso que nós oferecemos conhecimento dentro do nosso trabalho da OLN, para o aluno ter essa percepção que rituais não são um dogma sacrossanto, não são um livro sagrado, imexível, que nada pode ser alterado, nada pode ser modificado. Os rituais antigos podem sim se adaptar à necessidade do magista moderno. Eu vejo que muita gente repete as coisas, mas sem saber o porquê está fazendo aquilo. E aí o seu conhecimento sobre cerimonial fica muito limitado, fica muito repetitivo, ele fica preso a certos dogmas, a certos modos de fazer que prendem ele a uma padronização. Nessa videoaula que iremos realizar hoje, nós realizaremos a consagração do pantáculo do elemento terra. O pantáculo representa, acima de tudo, Malkuth, representa o seu corpo físico, representa o assentamento, representa a materialização de sua vontade, a manifestação de seu desejo na carne, ou seja, no mundo. Essa fórmula que eu irei oferecer aqui hoje, de consagração do pantáculo do elemento terra, com as devidas adaptações e conhecimento, pode ser utilizada, por exemplo, para evocação de uma força elemental pura da terra, entendeu? Com associação zodiacal, pode ser utilizado para evocação da força do elemento terra, pode ser utilizado para evocação da força zodiacal de touro, ou seja, evocar o elemento associado ao seu signo zodiacal, né, para consagrar um objeto, para a criação de um elemental artificial, como eu disse, para ser telúrico ou do ser da terra. Pode ser utilizado esse ritual para qualquer tipo de magia relacionado ao elementos terra, de consecução de algo. Por exemplo, o mago pode utilizar a força desse elemento terra combinado com um signo zodiacal de touro para objetivos de magia relacionada à venda de terrenos, venda de imóveis, aquisição financeiras, entendeu? Então, já é um uso que você pode fazer desse ritual de evocação, de consagração do pantáculo da terra. É só fazer as devidas adaptações. Ele pode, com essa mesma forma, adaptando essa forma, evocar um rei elemental associado a esse elemento, que é Gobi, associar as forças elementais ligadas a esse rei elemental. Ou seja, são inúmeros motivos, inúmeros usos. Tá? Da mesma forma, como você vai consagrar cada fórmula mágica, associar cada elemento do ar, a vara de comando, elemento de fogo, o punhal, você pode adaptar esses rituais a objetivos diferentes do que só a consagração. É só saber exatamente o que está fazendo. Isso se chama adaptação da arte. Isso se chama criatividade.
Você não fica preso a uma fórmula padrão e repete ela mecanicamente. Você sabe o porquê você está fazendo aquela fórmula, por que você utiliza aquela fórmula. Dizem, é um ditado antigo, que o xamã conhece a fiação por debaixo da madeira. É mais ou menos isso. Mais do que pegar esses rituais da Ordem do Amanhecer Dourado, mais do que pegar esses rituais da magia cerimonial telêmica e repeti-los mecanicamente, sem saber o que você está fazendo e por que você está fazendo, você deve entender o motivo oculto de cada gesto, de cada mantra, de cada símbolo que você executa num cerimonial. E é esse o nosso objetivo, é dar ferramentas, dar conhecimento para que o mago utilize esses rituais antigos e adapte às suas necessidades e crie, principalmente, os seus próprios rituais, modificando aqui e ali o que achar necessário. O mago ocultista, ele tem que saber montar seus próprios rituais e não ficar simplesmente Ctrl+C e Ctrl+V, copiar e colando os rituais e repeti-los mecanicamente, porque eles estão certos. Os rituais foram criados com a necessidade e objetivo dessas ordens, mas nós, como magos livres, nós devemos entender que essas ferramentas, esses símbolos, esses mantras, essas palavras de poder podem ser utilizados de acordo com nossas necessidades, desde que você siga certas regras da magia cerimonial, certas etapas, e não pule essas etapas, nem queime essas etapas. Você só pode modificar um ritual pré-existente, um ritual que já existe há 100, 200 anos atrás, se você souber exatamente aquilo que você está fazendo, aonde você quer chegar e por que você quer chegar. Bom, você pode adaptar os ritos e fórmulas da magia cerimonial desde que você saiba exatamente o que você está fazendo. Aqui estão as etapas dos rituais da magia cerimonial. Eu coloquei aqui uma sequência de 8 fases das etapas dos ritos da magia cerimonial. Qualquer cerimonial de alta magia vai seguir mais ou menos essas 8 etapas, entendeu? Então eu ofereci aos meus estudantes essas 8 etapas para que eles sigam e, se quiserem, até modifiquem ou adaptem certas fases, sem atropelamento. Ou seja, por exemplo, embora você conheça as 8 etapas: purificação do tempo, consagração do tempo, abertura dos portais, declaração de abertura, saudações aos quadrantes, estabelecente da corrente egregórica, a operação mágica espiritual em si, que é a operação do rito, e encerramento com despedida, e todas essas 8 etapas devem ser seguidas à risca. Você só pode mudar essa sequência se você tiver conhecimento prévio daquilo que você está fazendo. Por exemplo, você não vai invocar os guardiões dos quadrantes e em seguida fazer uma limpeza ou uma purificação do templo. Você está invertendo as etapas. Primeiro você tem que purificar o templo e depois sim invocar os guardiões, os arcanjos, os reis elementais. Você nunca pode invocar os arcanjos e os reis elementais e em seguida fazer a purificação do templo mágico, a limpeza do local de trabalho. Você deve fazer a limpeza no início e no final apenas. Quando o estudante conhece o motivo e o porquê de cada etapa do cerimonial mágico, ele pode até, eu não diria pular, mas sintetizar ou juntar 2 etapas numa só. Por exemplo, o estudante pode, se quiser, realizar a purificação do templo com a consagração do templo ao mesmo tempo. Fazer 2 etapas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele purifica, ele consagra. Isso pode ser feito? Pode. Se ele quiser, digamos assim, simplificar o rito, minimizar o rito, né? Então, se ele quiser, por exemplo, fazer uma adaptação, reduzindo todas as 8 etapas e fazer o ritual de forma mais breve, mais enxuta, ele pode fazer. Ele pode, por exemplo, juntar purificação e consagração. Eu darei um exemplo. Pronto. Por exemplo, existe também essa terceira etapa aqui, ó, abertura dos portais e evocação dos reis elementais. Se ele quiser, ele pode saltar essa etapa e ir direto para a abertura, ou para a declaração de abertura, ok? Porque essa abertura dos portais aqui envolve a abertura dos quadrantes com aquele gesto ritualístico de abrir o véu. Então, nessa fase do ritual, ele está evocando
um ser elemental, uma força elemental para rituais mais complexos, seja de consagrar um talismã, se ele quiser, ou para operações mais complexas, onde ele vai utilizar maior quantidade de energia e ele precisa, por exemplo, das forças dos elementos para lançar um encantamento, para criação de um elemental artificial, para outros rituais mais complexos. Então, se ele quiser, ele pode saltar essa fase e ir direto para declaração de abertura ou intenção do ritual. Essa declaração de abertura é onde o mago, é uma espécie de declaração de intenção, onde o mago pronuncia, emite o objetivo daquele ritual que ele está realizando, o objetivo de ele invocar aquela egrégora, aqueles seres, né? As forças espirituais que irão trabalhar com ele. Então ele precisa impregnar o astral da sua vontade. Principalmente nessa parte, ele vai declarar a intenção do rito, vai anunciar a todas as forças, inteligências e a si mesmo, né, e ao seu eu superior, o que ele está pretendendo fazer com aquele ritual. Ele vai criar uma predisposição de consciência para gerar toda a energia necessária para o seu ritual, para o seu trabalho mágico. Então, essa fase de declaração de abertura não pode ser negligenciada, porque é importante. Afinal de contas, você está ali tentando realizar a sua verdadeira vontade. Das 8 etapas, depois da operação mágica em si, no caso a nossa operação hoje, nossa declaração de intenção, ou de objetivo ritual, será a consagração do pentáculo do elemento terra. No final, depois de consagrado, você vai fazer o quê? Encerramento com despedida das forças e inteligências invocadas ou evocadas durante o rito. Ou seja, se você não souber fechar com firmeza o ritual, ok? O que vai acontecer é que a energia vai continuar fluindo e pode acontecer vários tipos de fenômenos, cheiros, bolas de luz, ok? Vagando por ali e aqui, que o pessoal chama de orbes, imagens, barulhos. Não é para se assustar. Esse tipo de coisa acontece porque a energia está procurando voltar para suas origens. É como se a energia procurando o caminho de volta para casa, ok? Mas fica pululando ali e pode extravasar para o resto da casa também. Então, a forma de você fechar é muito importante. Saber fechar o ritual é muito importante, de forma firme, convicta. As pessoas acham legais, às vezes eu vejo fotos, um monte de orbes, aquelas bolinhas de luz. Olha só as fadas, não sei o que, depois do nosso cerimonial que nós fizemos para a primavera, porque nosso de outono, sei lá o que. Olha, gente, eu não acho nada legal. Eu acho que ali foi uma energia mal conduzida, ou seja, se invocou as energias, as forças, e muitas delas, a energia restante que sobrou do ritual, porque sempre fica um resquício de energia não utilizável, está ali, solta no ar, ok? Eu não vou relatar aqui os tipos de incidentes, não é para você ficar preocupado. Raramente pode acontecer um incidente desagradável, mas pode acontecer. Se você deixar um excesso de energia vagando sem direção. Portanto, faça com que todos os pontos do seu ritual, todas as etapas do seu cerimonial mágico sejam bem definidos. A abertura, a consagração do templo, a declaração de abertura e objetivo do ritual, a saudação aos quadrantes, tudo isso nós estamos ensinando. A operação mágica em si, ou seja, o que você foi realizar, o encantamento, a operação mágica e o fechamento e conclusão final. Se todas essas etapas foram bem observadas, não vai ter problema nenhum, você vai ter bons resultados no final de sua prática de alta magia. Mesmo porque nós estamos falando aqui de você lidar e manipular forças, né? Muita gente se afasta do ocultismo, se afasta da magia, porque não conhece essas etapas de maneira correta, não passou por um treinamento mágico espiritual, não estudou, não teve acesso aos livros, não teve interesse também de aprender todos esses pontos. Ou seja, a Lua em seu ciclo de 28 dias, né, em que ela passa por todos os signos do zodíaco, ela fica em torno de 2 dias, 2 dias e meio a 3 em cada signo. Então você sabendo em que signo que a Lua está, ok? Por exemplo, a Lua cheia em Touro, você vai fazer trabalho relacionado ao elemento, ao signo de Touro. Então você vai ligar com dinheiro,
talvez propriedades, talvez estabilidade. A Lua está passando um signo de Libra, então você vai lidar com relacionamentos, afetividade e por aí vai. Cada signo está ligado a um tipo, rege certos tipos de atividades, certos tipos de energias em que você pode lidar com ela e manipulá-las. A magia lunar é muito interessante, você pode fazer vários tipos de trabalho com magia lunar seguindo o dia, o signo que a Lua está regendo no momento, o signo solar, ou seja, que o Sol está no momento, combinando os dois. Por exemplo, outro dia a pessoa perguntou, como que eu posso vender um imóvel que está bem localizado, mas não sai, eu não consigo vendê-lo? Você pode experimentar fazendo, por exemplo, operações de Saturno, que está ligado a propriedades, imóveis, bens, que rege o sábado, né? Um sábado, de uma lua crescente, com Saturno, com a lua em Gêmeos, por exemplo, publicidade, comunicação, ok? Então você pode fazer esse tipo de trabalho com Saturno em Gêmeos. Se você quer lidar com relacionamento, esquentar o relacionamento com um parceiro, você pode fazer com Vênus em Escorpião, a lua regendo o signo de Escorpião na lua cheia, por exemplo. Então são milhares de opções, né? Você tem que entender o básico de magia astrológica para você fazer um trabalho de magia lunar, mas funciona muito bem. Nem sempre se compreende que a magia pode exercer sim um certo tipo de pressão psicológica e até mesmo fisiológica sobre aqueles que a praticam. Por exemplo, um ritual de grande porte, ele pode sim aumentar os batimentos do coração, alterar a respiração, exercer certa pressão sobre algumas áreas do corpo associadas aos chakras, tais como a garganta, os olhos e até o topo da cabeça. Na verdade, essas sensações são comuns, tá? São sensações fisiológicas decorridas do aumento de pressão externa e interna produzido por um ritual de grande porte, somente com relação às forças e energias que são invocadas, ok? Uma sensação das forças e energias que incidem sobre o corpo astral do iniciado. Então, como o corpo astral está muito relacionado ao corpo etérico, que é o corpo de energia sutil, que envolve o corpo humano, isso reflete nos chakras, produzindo reações endócrinas, reações a nível de sistema nervoso. É comum esse tipo de sensações corporais, fisiológicas, energéticas em um ritual de alta magia. Como eu disse, as energias incidem principalmente sobre o corpo astral, que está em íntima relação com o corpo etérico, né? Que é a camada energética mais próxima ao corpo físico, que por sua vez repercute nos chakras e no sistema nervoso e endócrino. É normal então certas sensações. Isso a pessoa aprende a controlar, aprende a administrar.